A mecânica da ventilação pulmonar refere-se aos mecanismos físicos que permitem a entrada e saída de ar nos pulmões. A ventilação pulmonar envolve processos de inspiração e expiração, que dependem da contração e relaxamento muscular da parede torácica e do diafragma, criando diferenças de pressão que impulsionam o ar para dentro e para fora dos pulmões. A ventilação mecânica, por sua vez, utiliza uma máquina para auxiliar ou substituir a respiração, geralmente em casos de insuficiência respiratória. Mecânica da ventilação pulmonar, respiração natural. 1. Inspiração. A contração do diafragma e dos músculos intercostais expande a caixa torácica, aumentando o volume pulmonar. Essa expansão diminui a pressão intrapleural, criando uma diferença de pressão entre o ambiente externo e os pulmões, o que permite que o ar entre. 2. Expiração. O relaxamento dos músculos inspiratórios e o retorno elástico dos pulmões reduzem o volume torácico, aumentando a pressão intrapleural. Essa diferença de pressão força o ar a sair dos pulmões. 3. Papel dos músculos. OS músculos inspiratórios, diafragma, intercostais, esternocleidomastoídeo, escalenos, entre outros, são responsáveis pela expansão torácica e, consequentemente, pela entrada do ar. E 4. Mecanismos de pressão. A ventilação pulmonar é governada por diferenças de pressão, com o ar fluindo de áreas de maior pressão para áreas de menor pressão. Ventilação mecânica. 1. Ventilador mecânico. A ventilação mecânica utiliza um ventilador para fornecer suporte respiratório em casos de insuficiência respiratória. 2. Tipos. Existem diversos modos de ventilação mecânica, incluindo ventilação invasiva, com intubação, e não invasiva, com máscara. 3. Gradiente de pressão. Em vez de depender da contração muscular para gerar um gradiente de pressão, a ventilação mecânica utiliza a pressão positiva do ventilador para forçar o ar para dentro dos pulmões. E 4. Modos ventilatórios. OS ventiladores mecânicos oferecem diversos modos de ventilação, como pressão de suporte, pressão positiva contínua nas vias aéreas, CPAP, ventilação assistida controlada, entre outros, que podem ser ajustados para atender às necessidades do paciente. Principais pontos. 1. A ventilação pulmonar é um processo crucial para a troca gasosa, oxigênio e dióxido de carbono. 2. A ventilação mecânica é um recurso vital para o suporte respiratório em casos de insuficiência respiratória. E 3. A compreensão da mecânica respiratória é fundamental para o uso adequado da ventilação mecânica. Esse texto é apenas para fins informativos. Para orientação ou diagnóstico médico, consulte um profissional. As respostas da IA podem conter erros. O texto descreve as forças não dissipativas, forças elásticas, que atuam no sistema respiratório durante a expiração. A elasticidade dos pulmões, parede torácica e diafragma, alongados na inspiração, impulsiona a expiração, retornando a esses órgãos ao seu estado original, funcionando como molas. Além disso, a tensão superficial nos alvéolos contribui para o recuo, diminuindo a área de superfície e auxiliando na expiração. Elaboração. 1. Recuo elástico. A elasticidade do tecido pulmonar e das estruturas circundantes faz com que o sistema respiratório se contraia após ter sido esticado durante a inspiração. Essa contração é a força motriz para a expiração, ajudando a empurrar o ar para fora dos pulmões. 2. Função dos músculos inspiratórios. OS músculos intercostais e o diafragma são os principais músculos inspiratórios. Quando eles relaxam durante a expiração, os elementos elásticos do sistema respiratório retornam ao seu estado original, impulsionando a expiração. 3. Tensão superficial. A tensão superficial nas interfaces ar-líquido, tensão entre o ar e o líquido que reveste as paredes dos alvéolos,
contribui para o recuo pulmonar. As forças de tensão superficial tendem a diminuir a área de superfície, ajudando a expiração e a manter a estrutura alveolar. E 4. Comportamento como mola. A elasticidade dos pulmões, parede torácica e diafragma se comporta como uma mola. Quando esticados, inspiração, eles armazenam energia potencial, que é liberada quando são liberados, expiração, empurrando o ar para fora. Esse texto é apenas para fins informativos. Para orientação ou diagnóstico médico, consulte um profissional. As respostas da IA podem conter erros. Dispositivo em questão é um espirômetro, que é um aparelho utilizado para realizar o exame de espirometria, um teste de função pulmonar. Este exame mede a quantidade e a velocidade do ar que entra e sai dos pulmões durante a respiração, permitindo avaliar a função respiratória e identificar possíveis problemas pulmonares. O espirômetro é conectado a um computador ou outro dispositivo de gravação para registrar e analisar os dados coletados. Detalhes: 1. Espirometria. É o exame que utiliza o espirômetro para avaliar a função pulmonar. 2. Princípio de funcionamento. O espirômetro mede o volume e a taxa de fluxo do ar que é inspirado e expirado. 3. Finalidade. A espirometria é usada para diagnosticar doenças pulmonares, avaliar a resposta a tratamentos, monitorar o progresso da doença e avaliar a necessidade de cirurgia. 4. Procedimento. O paciente inspira profundamente e expira com força e rapidez através de um bocal conectado ao espirômetro. E 5. Resultados. Os dados coletados são analisados para identificar possíveis problemas como obstrução das vias aéreas, restrição pulmonar ou outros problemas respiratórios. Em resumo, o espirômetro, combinado com software profissional, é um instrumento essencial para a avaliação da função pulmonar, auxiliando no diagnóstico e acompanhamento de diversas condições respiratórias. Esse texto é apenas para fins informativos. Para orientação ou diagnóstico médico, consulte um profissional. As respostas da IA podem conter erros.